A empregada tinha 45 anos e cuidava da casa da família rica há apenas 3 meses, até o dia em que foi demitida por fazer algo que nenhuma babá havia conseguido: acalmar o filho autista do patrão. Se histórias como essa tocam seu coração, se inscreva no nosso canal agora. Toda semana trazemos casos reais que vão te emocionar e te fazer acreditar que a justiça sempre prevalece. Clique no botão vermelho e ative o sininho, porque você não pode perder a próxima história que vai restaurar sua fé na humanidade. Maria Santos acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias há 3 meses. Aos 45 anos, ela sabia que precisava chegar cedo na mansão dos Oliveira se quisesse terminar toda a limpeza antes do meio-dia. Era uma mulher negra, magra, com mãos calejadas de tanto trabalho e olhos cansados de quem sustentava 2 filhos adolescentes sozinha. A 22ª babá pediu demissão ontem, ouviu Roberto Oliveira dizer ao telefone quando chegou à mansão. Não, Dr. Henrique. Ela disse que Pedro é impossível de controlar, que teve uma crise tão violenta que quebrou 3 cadeiras da sala. Maria guardou a bolsa no armário da cozinha e começou a organizar os produtos de limpeza. Em 3 meses trabalhando naquela casa, já havia visto sair 15 babás diferentes. Todas chegavam cheias de confiança e saíam correndo, traumatizadas por uma criança de 8 anos. Do andar de cima, vinha o som que se tornara familiar. Pedro gritando, batendo objetos na parede, chorando de uma forma desesperada que partia o coração de qualquer um que ouvisse. Não aguento mais, Roberto. Lúcia Oliveira desceu as escadas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pedro está piorando a cada dia. As crises estão mais frequentes, mais violentas. Ele machuca a si mesmo e ninguém consegue ajudar. Roberto, empresário de 50 anos sempre vestido impecavelmente, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos meses. Lúcia, eu não sei mais o que fazer. Já tentamos tudo, especialistas, medicamentos, terapias. Nada funciona. E quando ele entra em crise é aterrorizante, Lúcia continuou, a voz tremendo. Ele grita, bate a cabeça na parede e se machuca. Tenho medo que ele se machuque seriamente. Maria continuou limpando em silêncio, mas seu coração apertava cada vez que ouvia sobre Pedro. Ela nunca havia interagido diretamente com o menino, mas o observava pela casa. Sempre no mesmo canto da sala, organizando blocos de madeira em fileiras perfeitas, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Autismo severo, havia ouvido o Dr. Henrique explicar para os pais. Uma condição que afetava a forma como Pedro se comunicava e interagia com o mundo. Para ele, qualquer mudança na rotina ou pessoa nova era como um terremoto emocional. A babá número 1 saiu após Pedro morder seu braço durante uma crise. Roberto relatava ao telefone com mais uma agência. A de número 8 desistiu quando Pedro quebrou o tablet dela em uma explosão de raiva. A de número 15 pediu demissão após Pedro se recusar a comer por 3 dias seguidos. Maria sabia de cada uma dessas histórias. Via as babás chegarem animadas e saírem em lágrimas. Todas tentavam forçar Pedro a fazer coisas que ele não conseguia, a ser uma criança normal. E quando ele reagia da única forma que sabia, com gritos e movimentos repetitivos, elas se desesperavam. Dr. Henrique está vindo aqui hoje, Roberto disse para Lúcia. Talvez ele tenha alguma sugestão nova. Quando o psiquiatra infantil chegou, Maria estava limpando o hall de entrada. Era um homem de 60 anos, com barba grisalha e expressão séria. Senhores Oliveira, o caso de Pedro é realmente complexo, Dr. Henrique disse sentando-se na sala. Ele tem autismo severo com episódios de autoagressão. Vocês precisam entender que não é birra ou má criação. O cérebro dele funciona de forma diferente. Mas, doutor, já tentamos tudo, Lúcia insistiu. Terapeutas, especialistas, medicamentos especiais, nada funciona. Pedro rejeita qualquer pessoa nova que tentamos colocar perto dele. O problema é que vocês estão procurando babás comuns, Dr. Henrique explicou. Pedro precisa de alguém especializado em autismo que entenda como ele vê o mundo. E onde encontramos essa pessoa? Roberto perguntou. Já ligamos para dezenas de agências. São raras e caras, Dr. Henrique admitiu.
Terapeutas especializados podem cobrar R$ 5.000 por semana. Maria continuou limpando, mas cada palavra da conversa a atingia como uma agulhada no peito. Ela conhecia aquele desespero, aquela sensação de impotência diante de uma criança que precisava de ajuda especial. Na terça-feira seguinte, a 23ª babá simplesmente não apareceu. Roberto estava viajando a negócios e Lúcia tinha uma reunião crucial no trabalho que não podia cancelar. Maria, Lúcia disse hesitante, encontrando-a na cozinha. Sei que não é sua função, mas você poderia ficar com Pedro por algumas horas, só até eu voltar da reunião? Maria parou de limpar e olhou para onde Pedro estava sentado no chão da sala, balançando para frente e para trás, organizando seus blocos de madeira na mesma sequência obsessiva. Vermelho, azul, amarelo, verde. Senhora Lúcia, eu nunca cuidei de criança especial. Por favor, Maria, é só para ele não ficar sozinho. Você não precisa fazer nada além de garantir que ele não se machuque. Ele provavelmente nem vai perceber sua presença. Maria aceitou, mais por pena da família em desespero do que por confiança em si mesma. Lúcia saiu apressada, deixando uma lista de telefones de emergência e instruções detalhadas sobre o que fazer se Pedro entrasse em crise. Sozinha com o menino pela primeira vez, Maria não sabia o que fazer. Pedro estava no canto da sala, completamente absorto em sua atividade com os blocos. Ela decidiu simplesmente continuar sua limpeza, observando-o discretamente. Percebeu que Pedro não organizava os blocos aleatoriamente. Era sempre a mesma sequência, sempre com a mesma distância entre eles, sempre alinhados com perfeição militar. Quando terminava uma fileira, desfazia tudo e começava novamente. Era como se aquele ritual o acalmasse. Quando terminou de limpar, Maria se sentou no chão, a alguns metros de Pedro, e simplesmente o observou. Não tentou falar com ele ou chamá-lo, apenas ficou ali, em silêncio respeitoso. Que blocos bonitos, ela disse suavemente após alguns minutos, sem esperar resposta. Pedro não olhou para ela, mas Maria notou que seus movimentos ficaram menos agitados. Ele continuou organizando os blocos, mas de forma mais calma. Depois de meia hora em silêncio contemplativo, aconteceu o imprevisto. Pedro derrubou acidentalmente um dos blocos vermelhos, que rolou para debaixo do sofá. Imediatamente, o menino entrou em pânico. Começou a gritar, bater as mãos no chão, balançar o corpo violentamente. Era exatamente o tipo de crise que fazia as babás correrem em desespero. Mas Maria, ao invés de tentar segurá-lo ou consolá-lo como outras pessoas faziam, simplesmente se abaixou, pegou o bloco debaixo do sofá e o colocou de volta na posição exata onde estava antes. Pedro parou de gritar instantaneamente. Ele olhou para Maria pela primeira vez, por apenas 2 segundos, mas foi o primeiro contato visual que fez com alguém em meses. Pronto, Maria disse baixinho. Está tudo no lugar certo de novo. Pedro voltou a organizar seus blocos, mas agora com uma expressão menos tensa. Maria permaneceu sentada ali, dobrando roupas em silêncio, respeitando o espaço e o ritual do menino. Quando Lúcia voltou da reunião 2 horas depois, encontrou algo que considerou impossível. Pedro estava calmo, organizando seus blocos metodicamente, e Maria estava sentada perto dele, dobrando toalhas sem fazer ruído. Como você conseguiu? Lúcia perguntou incrédula. Ele não teve nenhuma crise? Ele teve sim, senhora, mas passou rápido. Eu só deixei ele ser ele mesmo, não tentei mudar nada. Mas as outras babás dizem que é impossível acalmá-lo quando entra em crise. Maria olhou para Pedro, que continuava concentrado em seus blocos. Talvez ele só precise que alguém entenda que ele não está fazendo birra. Está tentando se sentir seguro do único jeito que sabe. Nos dias seguintes, Lúcia começou a pedir para Maria ficar com Pedro com mais frequência. Roberto, inicialmente cético, ficou impressionado quando chegou em casa e encontrou Pedro tranquilo pela primeira vez em meses. O que você fez diferente? Roberto perguntou para Maria. Nada demais, Sr. Roberto. Só respeitei o jeito dele de ser. Quando ele quer organizar os blocos, eu deixo. Quando ele precisa de silêncio, eu fico quieta. Quando ele se assusta com alguma coisa,
eu mostro que está tudo bem. E algo extraordinário começou a acontecer. Pedro não apenas parava de ter crises na presença de Maria, como começou a mostrar sinais de progresso que nenhum terapeuta havia conseguido. Na primeira semana, Pedro permitiu que Maria se sentasse ao lado dele enquanto organizava os blocos. Na segunda semana, quando Maria estendeu a mão, Pedro entregou um bloco vermelho para ela, o primeiro gesto de compartilhamento que fazia em meses. Na terceira semana, algo ainda mais impressionante aconteceu. Pedro olhou diretamente para Maria e disse claramente: Maria. Era a primeira palavra que pronunciava em 6 meses. Doutor Henrique. Lúcia ligou animada para o psiquiatra. Pedro falou. Ele disse o nome da nossa empregada. Senhora Lúcia, isso é um avanço significativo. O que vocês fizeram de diferente? Pedro está mais calmo, mais responsivo nas nossas sessões. Nossa empregada Maria tem ficado com ele. Não sei como, mas ela consegue acalmá-lo de uma forma que ninguém mais consegue. Interessante. Esta Maria tem alguma formação especial? Não, doutor. Ela é só uma empregada doméstica. Mas tem jeito com Pedro. O progresso continuou de forma surpreendente. Pedro, que nunca deixava ninguém tocá-lo, permitiu que Maria penteasse seu cabelo. Ele, que se recusava a comer quando estava agitado, aceitava comida quando Maria oferecia. Pela primeira vez em anos, Pedro demonstrava afeto físico, permitindo que Maria o segurasse no colo quando estava cansado. Mas nem tudo eram flores. O progresso de Pedro com Maria começou a incomodar Lúcia profundamente. Ela percebia que seu próprio filho preferia a empregada a ela, e isso despertou sentimentos confusos de ciúme e inadequação. Roberto, não acho normal Pedro estar tão apegado a Maria, Lúcia disse uma noite. Ela é só uma empregada. Pode estar manipulando a situação de alguma forma. Lúcia, pela primeira vez em anos, nosso filho está bem. Pedro não tem mais crises, está se comunicando. Por que você está reclamando? Porque ele precisa se apegar a nós, sua família, não a uma estranha. E tem outra coisa que me incomoda. Maria nunca teve educação formal. Como ela consegue lidar com o autismo melhor que especialistas com diplomas na parede? A suspeita de Lúcia cresceu quando ela começou a observar mais atentamente a interação entre Maria e Pedro. Descobriu que Maria não apenas cuidava do menino, mas havia desenvolvido métodos próprios de comunicação com ele. Maria criou um sistema usando os blocos coloridos para representar diferentes necessidades e sentimentos. Bloco vermelho significava fome, azul significava sede. Amarelo indicava que Pedro queria brincar, verde mostrava que ele estava cansado. Pedro, que mal falava, agora conseguia conversar com Maria através desse sistema improvisado. Roberto, você precisa ver isso, Lúcia disse, mostrando filmagens secretas que havia feito. Maria está inventando métodos próprios para lidar com Pedro. Isso pode ser perigoso. Ela não tem formação para isso. O método dela funciona, Lúcia. Pedro está melhor que nunca. Não é normal uma empregada doméstica entender de autismo. Tem algo muito errado nisso tudo. A paranoia de Lúcia se intensificou quando ela flagrou Maria, ensinando Pedro a escrever seu próprio nome, algo que múltiplos terapeutas disseram ser impossível para uma criança com autismo severo como o dele. Maria, Lúcia confrontou a empregada na cozinha. O que exatamente você está fazendo com meu filho? Estou ajudando ele a se expressar, senhora Lúcia. Pedro é muito inteligente. Só precisa de formas diferentes de mostrar isso. Você não tem autorização nem qualificação para ensinar nada a Pedro. Você é empregada doméstica, não terapeuta. Desculpe, senhora. Só queria ajudar. Sua ajuda não é bem-vinda da forma como está sendo feita. Você está ultrapassando seus limites. Está demitida. A decisão foi tomada de forma abrupta e cruel. Maria foi dispensada no mesmo dia, sem direito a explicações ou defesa. Lúcia estava convencida de que estava protegendo Pedro de uma situação perigosa. Mas a realidade se mostrou devastadora. Com Maria demitida, Pedro regrediu completamente em questão de dias. Voltou a ter crises violentas e frequentes, parou de falar novamente, rejeitou qualquer contato humano. Era como se todo o progresso dos últimos meses tivesse sido apagado.
Em 2 semanas, Pedro destruiu o próprio quarto 3 vezes. Voltou a bater a cabeça na parede com força suficiente para deixar marcas e se recusou completamente a comer, perdendo 3 quilos. Lúcia, o que nós fizemos? Roberto disse, olhando para o filho que havia voltado ao estado anterior. Pedro estava bem e agora está pior que antes. Ele vai se acostumar, Lúcia respondeu defensivamente, mas sua voz traía a incerteza. Só estava muito dependente da Maria. Isso não era saudável. Dr. Henrique foi chamado para uma consulta de emergência. Senhores, Pedro teve um retrocesso severo. Vocês mudaram algo drasticamente na rotina dele? Roberto contou sobre a demissão de Maria. O psiquiatra ficou visivelmente chocado. Vocês tiraram a única pessoa que conseguia se conectar com ele. Isso foi um erro gravíssimo. Para uma criança autista, perder uma figura de apego é traumático. Mas, doutor, ela era só uma empregada sem formação. Lúcia tentou se justificar. Senhora Lúcia, não importa a formação acadêmica. O que importa é a capacidade de conexão genuína. E aparentemente esta Maria tinha algo que profissionais formados não conseguiram desenvolver. Desesperado com o estado do filho e consumido pela culpa, Roberto decidiu investigar o passado de Maria para entender como ela conseguia ajudar Pedro de forma tão eficaz. O que descobriu mudou tudo. Maria Santos não era apenas uma empregada doméstica. Ela tinha formação completa em psicologia infantil pela Universidade Federal, com especialização em transtorno do espectro autista. Havia se formado há 15 anos e trabalhado em clínicas especializadas por uma década. Meu Deus, Roberto murmurou, lendo o currículo de Maria que encontrou online. Ela tem mais qualificação que qualquer babá que contratamos. Continuando a investigação, Roberto descobriu por que uma psicóloga especializada estava trabalhando como empregada doméstica. Maria havia perdido empregos consecutivos na área de psicologia infantil, sempre por razões sutis que mascaravam preconceito racial. Não tem o perfil que procuramos. Os pais preferem profissionais com aparência mais tradicional. Seria melhor em uma função mais adequada ao seu background. Mas a descoberta mais devastadora veio por último. Maria havia perdido um filho autista aos 12 anos, vítima de bullying severo na escola que resultou em suicídio. Foi essa tragédia pessoal que a motivou a se especializar em autismo, dedicando sua vida a ajudar outras crianças como não conseguiu ajudar o próprio filho. Roberto sentiu o mundo desabar. Eles haviam demitido uma especialista em autismo que estava ajudando Pedro não apenas por competência profissional, mas por uma missão pessoal de honrar a memória do próprio filho. No dia seguinte, Roberto foi até a casa de Maria na periferia da cidade. Era uma casa simples, mas limpa e organizada. Encontrou uma mulher destruída, que havia perdido não apenas o emprego, mas a esperança de ajudar outra criança especial. Maria, Roberto disse quando ela atendeu a porta, claramente surpresa. Eu descobri quem você realmente é, porque nunca nos contou sobre sua formação. Maria o convidou para entrar e serviu um café simples. Seus olhos estavam vermelhos, evidência de noites mal dormidas desde a demissão. Senhor Roberto, eu já tentei conseguir trabalho como psicóloga infantil em dezenas de clínicas e hospitais. Quando veem que sou negra, da periferia, sempre arranjam uma desculpa para não me contratar. Dizem que não tenho o perfil que procuram, que os pais das crianças preferem profissionais com aparência mais adequada. E por que aceitou trabalhar como empregada? Maria sorriu tristemente. Porque preciso sustentar meus 2 filhos adolescentes. Trabalho de empregada paga as contas, mesmo que seja uma função muito abaixo da minha qualificação. E Pedro, por que se dedicou tanto a ajudá-lo? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Porque quando vi Pedro, vi meu filho que morreu. Miguel também era autista, também sofria com crises, também era incompreendido. Eu não consegui salvá-lo do bullying e da crueldade do mundo. Talvez ajudando Pedro eu pudesse, não sei, dar sentido à morte do meu menino. Roberto se sentiu esmagado pela culpa. Maria, nós cometemos um erro terrível. Você pode nos perdoar? Senhor Roberto, vocês fizeram o que achavam certo para proteger Pedro. Não posso culpá-los por isso.
Pedro está muito mal desde que você saiu. Ele regrediu completamente. Você aceitaria voltar? Maria hesitou. Como empregada? Não. Como terapeuta particular de Pedro, com o salário e o reconhecimento que você merece. Quando Roberto voltou para casa, encontrou Lúcia chorando na sala, observando Pedro em mais uma crise violenta. Lúcia, nós cometemos o maior erro das nossas vidas, Roberto disse, sentando-se ao lado da esposa. Maria não é uma empregada qualquer. Ela é psicóloga especialista em autismo. Lúcia olhou para ele incrédula. Como assim? Ela tem 15 anos de formação na área. Especializou-se em autismo depois de perder um filho autista. Que nós a tratamos como uma empregada ignorante por puro preconceito. Meu Deus, Lúcia levou as mãos ao rosto. O que nós fizemos? Naquele momento, Pedro apareceu na sala segurando um desenho amassado. Era um desenho de uma mulher negra segurando a mão de um menino com Maria escrito embaixo em letras infantis tortas. Quero Maria volta, Pedro disse, a primeira frase completa que pronunciava desde a demissão dela. Roberto e Lúcia se entreolharam, sabendo que precisavam engolir o orgulho e admitir o erro. No dia seguinte, os dois foram juntos até a casa de Maria para pedir perdão. Maria, Roberto disse quando ela atendeu a porta, viemos pedir desculpas do fundo do coração. E um favor. Você aceitaria voltar não como empregada, mas como terapeuta particular de Pedro, com o reconhecimento e o salário que você merece? Senhor Roberto... Maria, Lúcia interrompeu, humilde. Eu estava completamente errada. Meu preconceito quase destruiu a chance de recuperação do meu filho. Por favor, nos perdoe. Maria olhou para os dois, vendo sinceridade genuína em seus rostos. Eu perdoo vocês, ela disse finalmente. Mas só volto se puder trabalhar com dignidade total, sendo respeitada pelo que realmente sou. Oferecemos R$ 5.000 por semana, reconhecimento profissional completo e carta de recomendação para outros casos, quando você quiser expandir sua prática, Roberto disse. E um pedido de desculpas público para nossa família e amigos, Lúcia acrescentou. Queremos que todos saibam o erro que cometemos. Maria aceitou, não tanto pelo dinheiro, mas pela chance de honrar a memória do filho ajudando Pedro. O retorno de Maria foi como um milagre. Pedro se acalmou instantaneamente ao vê-la, correndo para seus braços pela primeira vez desde que ela saíra. Maria! Ele gritou, abraçando-a forte. Você voltou. Pensei que tinha ido embora para sempre. Eu prometi que sempre cuidaria de você, lembra? E promessas são para cumprir. Nos meses seguintes, Pedro não apenas recuperou todo o progresso perdido, como avançou ainda mais. Começou a frequentar uma escola especial, fez amigos, desenvolveu novas habilidades de comunicação. Maria, com o reconhecimento e apoio financeiro da família Oliveira, abriu sua própria clínica especializada em autismo, atendendo dezenas de crianças cujas famílias não tinham condições de pagar tratamento particular. 6 meses depois do retorno de Maria, ela foi convidada para falar em um congresso de psicologia infantil. Eu quase desisti de ajudar crianças autistas devido ao preconceito que enfrentei durante anos, Maria disse para uma plateia de 300 profissionais. Mas uma família me ensinou que, às vezes, precisamos ser pacientes com quem ainda não aprendeu a nos ver como iguais. Na plateia, Lúcia assistia emocionada. Quando chegou sua vez de falar, ela subiu ao palco. Uma mulher extraordinária nos ensinou que competência não tem cor nem classe social, Lúcia disse. Que o amor por uma criança pode superar qualquer barreira social e que nossos preconceitos podem nos fazer rejeitar exatamente as pessoas que mais precisamos em nossas vidas. Pedro, agora com 9 anos, subiu no palco e entregou um buquê de flores para Maria. Maria, ele disse claramente, obrigado por me ensinar a falar com o coração e não só com a boca. A plateia se levantou em aplausos prolongados. 2 anos depois, a Clínica Maria Santos atendia mais de 200 crianças autistas. Tinha uma lista de espera de 6 meses e era considerada referência nacional em tratamento humanizado do autismo. Maria nunca esqueceu Miguel, seu filho que morreu, mas encontrou uma forma de honrar sua memória, ajudando centenas de outras crianças a terem a chance que ele não teve.
A família Oliveira se tornou uma das principais financiadoras da clínica e defensoras da inclusão social de profissionais negros na área da saúde. Pedro cresceu para se tornar um jovem brilhante que sempre apresentava Maria como a mulher que me ensinou que ser diferente é ser especial. E Maria aprendeu que às vezes somos colocados nos lugares mais improváveis não por acaso, mas porque é exatamente ali que nossa missão nos espera. Se essa história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com quem precisa ouvir que o preconceito pode nos fazer perder as pessoas mais importantes. Ative o sininho para não perder nenhuma história que vai restaurar sua fé na humanidade.